Hello, everyone, and welcome. Olá a My name todos, is Susie bem-vindos. Weldon. Meu nome é Suzy Weldon. I'm delighted to join this Tenho o webinar today with prazer de Faith Invest, participar hoje where I'm the deste director webinário of da Faith Faith Invest, Invest. onde sou diretora de I welcome you today on comunicações. behalf of the whole Dou team as at the CEO boas-vindas a Laudato vocês hoje em Si nome de toda a equipe da platform. plataforma de ação Laudato Si. We're always so É inspired sempre muito with all of inspirador you nos around the conectarmos world. com And todos yet there vocês do are mundo so many inteiro, people and sabendo que existem tantas organizations pessoas e who are organizações interested in putting interessadas em integrity colocar a ecologia into integral em their daily ação lives, em whether suas in vidas diárias, schools, seja como dioceses, indivíduos, religious communities, dioceses, and comunidades other religiosas e organizations on outras this call organizações e today. instituições. I invite you to Convido please put você in the a se chat apresentar your no name, your chat, country, escrevendo seu nome, and país diocese e that you sua represent. diocese ou organização. Now, Agora, a few practical announcements alguns before we avisos begin this práticos antes webinar. de começarmos este webinário. First, if you need Primeiro, se translation, você precisar we're de offering tradução, translations oferecemos in Spanish, tradução em Italian, espanhol, italiano, French, or francês, Portuguese. português, You can access e them você through pode the search acessá-las através button do at the botão bottom of your screen. interpretação no símbolo do Take the globinho interpretation na parte topic inferior and da choose tela, your clique no language. botão interpretação e escolha o seu Second, this idioma. webinar is being recorded Segundo lugar, live esse on webinário está sendo YouTube. gravado e Only our transmitido ao vivo presentation para audience YouTube. will be Só os visible nossos for the webinar. palestrantes estarão We hope you will visíveis save the e YouTube link esperamos que and você rewatch salve again o later. link do Third, if you have YouTube para any assistir questions during novamente the ou para webinar, compartilhar please com outras submit them by pessoas. clicking the Se Q&A você tiver button alguma at any dúvida time. durante o webinar, Any escreva no campo question de that is perguntas e not a regular respostas, chat QIA, a may get qualquer lost, momento. so Se please você submit escrever a them pergunta no with chat your normal, ela correspondence pode se name perder, if you então use can. o botão QIA, Finally, perguntas e respostas, thank para you for helping us respondermos build o this global máximo que community pudermos together de today. perguntas. We ask Finalmente, that any obrigada por nos ajudar a construir participation on juntos esta topic comunidade and in global a hoje. Pedimos que qualquer spirit of participação respect de and vocês do openness. chat seja referente If ao you'd like to tema, com check espírito de our respeito e etiquette abertura. guidelines, which Se we você posted in the quiser registration, consultar as you nossas can find diretrizes de them in etiqueta the com as link quais você in the chat. concordou na sua inscrição, elas So estão I no will link now hand do over to chat. Agora vou Stephen passar a Salido, palavra Communications a Steven Manager Salido, at gerente de FS Laudato comunicações da Si, plataforma de ação Laudato who will Si, lead us in que prayer. nos conduzirá numa oração. Thank you so much, Susie. Muito obrigado, I invite everyone to Suzy. take a deep Convido breath todos agora a respirar profundamente, in the name of the Father, and the em Son, nome do and the Pai, Holy do Spirit. Filho e do Espírito And now I invite Santo. us, E as agora a convido a reflection, as we enter todos into prayer, composed by a study in Catholic ao Social Justice Council, começarmos a nossa a God of reflexão com uma justice oração feita pelo and Conselho compassion Católico is Australiano de light Justiça shining in Social. our hearts. Deus de justiça e And compaixão, into cuja the luz principles brilha of em nossos power, corações e strengthen our espaços de faith as we poder da nossa acknowledge the nação, enormity of our task fortalece a nossa fé ao to include all reconhecermos in the a prosperity of enormidade this da earth. nossa tarefa, que é incluir We pray for your todos spirit na of generosity prosperidade desta terra. and challenge Pedimos o teu greed and espírito neglect. de generosidade para Give us the desafiar a grace ganância e a to reach out to those most needy, negligência. workers, Dá-nos a tua the graça para needies, chegarmos aos trabalhadores mais and mal people who are pagos, às homeless, famílias que the sobrevivem disadvantaged, com to those people who have less escassos than, rendimentos, aos so that we may sem-teto, achieve aos change povos originários inspired by the despossuídos desta gospel terra, that para que leads to possamos human alcançar a flourishing. mudança inspirada no Evangelho que We pray for your conduza ao spirit of truth florescimento humano. Clamamos por teu espírito de as verdade we place our own economic choices para before you. colocarmos nossas Pray for próprias escolhas wise leaders econômicas as we diante de strive Ti, together to refletindo take sobre every nossos cent próprios we spend motivos, to invest quando nos in people esforçamos in the para most dar e needy of our guardar, being. economizar e gastar, We para pray for your investir spirit e of fierce falar de love maneira and que honre cada ser determination humano. as we seek Pedimos o to teu assist and espírito de empower the most forte amor e vulnerable, determinação to para create procurarmos jobs and ajudar e opportunities where empoderar os people mais feel unheard, vulneráveis, to build criando an empregos e inclusive economy oportunidades onde são mais that enables necessários, government and para business construir to uma thrive in a economia society inclusiva que permita ao where governo e justice às and empresas equity defender abound. uma sociedade onde abundam a May justiça we, e as a leaders of equidade. compassion, Que and sejamos sympathetic to the instrumentos da tua poor, compaixão para atender às may we, as necessidades dos citizens of pobres. mercy, Que sejamos respond to instrumentos da tua equity and misericórdia ao neglect. trazer verdade à May we be ganância e à instruments that inspire your negligência. spirit Que as sejamos we seek to instrumentos do teu uplift espírito humanity. criativo para renovar o Through nosso Christ mundo. and through the Spirit we pray. Te Amen. pedimos por Cristo no Espírito Santo. Amém. Thank you, Stephen. Obrigada, Steven. Now, as we confront the dual challenges Ao of enfrentarmos ecological o duplo degradation desafio and da economic degradação ecológica e inequality, da desigualdade econômica, the imperative to
O imperativo de alinhar os nossos sistemas econômicos com os princípios de sustentabilidade e justiça é cada vez mais claro. Nesse webinário, Doutrina Social da Igreja e Economia Ecológica, exploraremos como a sabedoria da doutrina social da Igreja pode orientar o desenvolvimento de modelos econômicos que sejam, ao mesmo tempo, ecologicamente sólidos e socialmente equitativos. Examinaremos a interseção entre fé e economia e descobrir como podemos trabalhar coletivamente para um mundo mais equitativo e sustentável. Hoje estamos acompanhados de dois importantes especialistas profissionais que irão partilhar suas perspectivas sobre integrar os princípios ecológicos com as práticas econômicas. Inspirados na tradição da doutrina social da Igreja. É uma honra apresentar nossos dois palestrantes, o Dr. Luigino Bruni, da Economia de Francisco e Clara, e Catherine David, da Faith Invest, que está substituindo a doutora Lorna Gold, que planejou estar aqui, mas infelizmente não pôde vir. Eu acredito que o Dr. Luigino Bruni está pronto para falar. Eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é o diretor científico da Economia de Francisco e Clara, economista, historiador do pensamento econômico e pesquisa filosofia, literatura e estudos bíblicos. Trabalha na Universidade LUMSA de Roma como professor de economia política e é coordenador do doutorado em ciências da economia civil. É diretor científico da Economia de Francisco e Clara e presidente da Escola de Economia Civil, que está em Figline, desculpe, eu não consigo pronunciar. Está no chat o nome que a tradutora diz que é Figline e Intisa Valdarno. Ele fundou e promoveu com Stefano Zamagni a escola da economia civil. No final, nós teremos tempo para responder as perguntas feitas ao Dr. Luigino e a Catherine. Primeiro, eu passo a palavra ao Dr. Luigino para sua apresentação. Obrigado. Eu gostaria de ter uma possibilidade de mostrar o vídeo, porque o meu vídeo, porque eu não consigo ligar meu vídeo aqui. Dá para vocês me verem? Eu peço desculpas porque a luz não está perfeita aqui. Muito obrigado por me convidarem aqui na plataforma e ao Movimento Laudato Si, a Faith Invest, que organizaram esse webinário. Eu vou compartilhar algumas ideias com vocês e espero que vocês possam seguir facilmente a minha apresentação do webinário. Eu vou tentar compartilhar meu vídeo, um vídeo que eu tenho para vocês aqui. Dá para ver meu vídeo, minha apresentação de slides? Sim, podemos ver, Dr. Luigino. São apenas alguns slides que podem ajudar a apresentação. Muito bem. A minha perspectiva é econômica e ética da ecologia integral e economia. E eu gostaria de voltar ao capital e a fluxo de capitais na economia hoje em dia. O que a gente quer dizer com isso? No início da economia política, nos séculos XVI e XVII, a riqueza estava associada a capitais, caput, que vem do latim, que era o principal. Então, se você podia estocar, por exemplo, diamantes, ouro, qualquer tipo de terra, você seria rico. Era a noção de riqueza. Senão, você era pobre.
Mas na França, no meio do século XVIII, houve uma mudança de paradigma e a escola fisiocrata transformou o conceito de verdadeira riqueza de estoque a fluxo, de capital a operação. E essa é a base da economia moderna, especialmente da versão anglo-saxônica da riqueza. A riqueza não é um estoque, mas a capacidade de transformar esse estoque em fluxo. E depois aí veio o conceito de PIB. Se você é rico como Itália, França, Estados Unidos, a Alemanha, a riqueza das nações é baseada em capitais. Não é mais baseada em capitais, mas ela se mede pelo fluxo, é o PIB, Produto Interno Bruto, que é um fluxo anual. E é o trabalho anual que foi definido em 1976. Isso é importante, mas nós sabemos que o PIB vem de capitais. Não podemos produzir PIB sem estoque. Que tipo de estoque? Estoques técnico, financeiro, capital social. Nós temos capital relacional, mas também capital natural e como nós veremos, esse capital espiritual é impossível produzir PIB sem capitais. Mas nós, nos últimos 2 séculos, deixamos de medir capitais para medir fluxos, renda. Essa escolha eu acho que foi compreensível, mas qual é o problema com essa escolha? O problema é que nós não vemos mais a deterioração dos capitais, nós estamos consumindo capitais e estoques. Eles se tornaram invisíveis, os estoques sociais, relacionais, espirituais, naturais, os estoques de todos esses tipos. Nós crescemos muito nos últimos 2 séculos consumindo estoques sem pagar por eles. E a nossa crise, não só as crises nacionais, mas a crise climática, ambiental, depende principalmente da escassez de capitais que estão sendo deteriorados, que estão sendo erodidos por essa competição, essa corrida, essa obsessão pelo PIB, pelo fluxo. Então, só 2 aplicações nesses poucos minutos que tem. A primeira aplicação é o chamado eclipse da Terra, o eclipse de terra, digamos assim. No início da economia política, o fator de produção, os padrões de produção eram 3. Eram trabalho, capital e terra. A terra era considerada essencial, um elemento essencial de produção, mas no começo do século XIX, a terra desapareceu do horizonte, da paisagem dos economistas, e nós passamos de uma economia tridimensional, terra, capital e terra, a uma economia com 2 dimensões, que são capital e terra. Perdão, capital e trabalho. Foi o eclipse da Terra. Agora nós não vemos mais a Terra, não a enxergamos. Não vemos as crianças como terra, porque a terra são a nossa raiz, a nossa relação com a história, com o futuro, com as crianças que temos. Então, estamos deixando essa terra arrasada, digamos assim, e deixamos a economia sem essa terceira dimensão da
terra, do solo. Isso é um tipo de paradoxo, porque a economia de mercado se baseia, perdão, na regra de ouro da reciprocidade. A vantagem mútua é o mercado, por definição, não é egoísta, é uma forma de reproci de reciprocidade para aplicar essa relação de, benefício mútuos entre seres humanos, mas esquecemos os benefícios mútuos com a terra. Então, nós queremos uma reciprocidade, com os humanos, mas também com a terra. Mas, Francisco de Assis chamava, o irmão Sol, a irmã Água, a irmã Terra, a irmã Lua, etc. Então, havia essa ideia de que a reciprocidade humana não é suficiente, mas o mercado aplica apenas a reciprocidade humana, mas explora a natureza porque não vemos como merecedora da reciprocidade. Então, começamos a passar do PIB para o índice de felicidade, que é muito popular em vários países, incluindo na Itália, é um índice de felicidade para substituir o PIB. É alguma coisa, mas não é suficiente, porque se a felicidade é somente humana, o que acontece com a felicidade dos animais, das plantas, de todas as criaturas? A reciprocidade humana não é mais possível. A felicidade humana não é mais possível com essa crise ecológica gigantesca. E outro tipo de capital que não vemos mais agora não é só a terra, mas a espiritualidade, que é importante, é um grande capital na nossa sociedade, mesmo na nossa economia. É impossível trabalhar bem sem propósito e significado. O Homo sapiens é um animal que precisa de significado. Você não pode trabalhar todos os dias por 20 anos sem significado. O dinheiro não é o suficiente para acordar de manhã todo dia da sua vida. O capitalismo do século XX criou muita riqueza e desenvolvimento usando a espiritualidade das gerações passadas, as ideologias, as narrativas, as pessoas no budismo, cristianismo, confucionismo e por aí vai. E esse capital espiritual estava na raiz do sucesso econômico, e dos milagres do nosso tempo, mas há uma erosão desse tipo de capital hoje em dia. Estamos consumindo o capital espiritual sem substituí-lo por nada, sem criar um novo capital para substituí-lo. Nós consumimos o capital espiritual, mas não conseguimos criá-lo. Por quê? Por causa da cruidade. A espiritualidade é gratuidade. Sem a gratuidade, a espiritualidade vira mágica, vira um passe de mágico. É uma diferença entre a verdadeira espiritualidade e a mágica, que é a presença. E a grande diferença é a gratuidade, e não uma abordagem comercial da divindade. Então, temos uma crise do capitalismo que é também de espírito, de propósito, de significado. Precisamos de uma novo tempo para constituir, criar um novo capital espiritual. O Papa Francisco disse em Assis que a sustentabilidade é uma palavra multidimensional, além da ambiental, também a sustentabilidade social, relacional e espiritual. Ele disse, no final das contas, há uma
insustentabilidade espiritual do nosso capitalismo. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e buscam significado antes de buscar bens materiais, todos buscamos significado. Então, por que o capital de qualquer sociedade, o capital espiritual, que é o primeiro de qualquer sociedade, é aquilo que nos dá uma razão para ir trabalhar todo dia de manhã. E ele gera a alegria de viver, que é também necessária para a economia. E depois ele pergunta: "Você tem um capital espiritual?" Ele perguntou aos jovens. Todo mundo pode, responder silenciosamente: "Precisamos urgentemente reconstruir esse patrimônio espiritual essencial da nossa economia. A tecnologia pode fazer muita coisa, mas não o know-how não é suficiente. Nós precisamos saber por que fazemos as coisas, não o quê ou como." E para concluir, algumas, implicações políticas daquilo que eu disse. Primeiro, como humanidade, hoje em dia, como uma comunidade global, nós devemos recomeçar a medir a deterioração do capital, não apenas o PIB. Precisamos medir a espiritualidade, o meio ambiente, a terra. O que nós estamos deteriorando não é suficiente medir o PIB, estamos destruindo os capitais para aumentar o PIB. Hoje, na Europa, o PIB está novamente crescendo tanto, porque há guerras na Europa. A guerra é um fator enorme para aumentar o PIB e as apostas, jogos também. Então o PIB não é suficiente. E falando sobre pobreza, pobreza não tem a ver com o fluxo, mas com o capital. As pessoas são pobres porque lhes falta, capitais sociais, familiares. Então você tem que, para entender a pobreza, temos que, estudar capitais e não só os fluxos. Finalmente, precisamos de novos códigos narrativos para falar da espiritualidade do século XXI. A nossa maneira de apresentar a espiritualidade para os jovens não é suficiente, as pessoas não entendem mais o que nós dizemos sobre religião, Deus. A nossa narrativa, nossos códigos estão muito velhos, precisamos de novas narrativas para, falar palavras lindas como as palavras do evangelho, para que os jovens entendam essa palavra. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luigino. Achei que a sua apresentação foi fascinante e provocadora. Eu adoro aprender sobre eu adorei, aprender sobre o fluxo que torna o capital invisível e não vemos o impacto do que fazemos. E também a ideia de que temos que reconstruir o capital espiritual, que é o que nós queremos fazer nesse webinário. Então, muito obrigada. O senhor abriu uma nova perspectiva de pensamento para mim. Então agora vou passar para a nossa próxima palestrante, que é a Catherine Devitt, do Faith Invest, que vai falar sobre a práticas para a economia e a ecologia. Ela trabalhou na província jesuíta irlandesa no eixo Fé e Justiça Ambiental e tem experiência de formação em ecologia e espiritualidade, doutrina social da igreja e cuidado com a terra. É profissional ambiental com vasta experiência em pesquisa de vários métodos, desenvolvimento de políticas, etc. E também leciona no University College de Dublin, na Irlanda, e vai falar mais sobre a sua experiência. Vou passar para ela. Muito obrigada, Suzy. Olá a todos. É um grande prazer falar com vocês nos próximos 10 minutos sobre as aplicações práticas da economia ecológica. Como disse a Suzy, eu sou da Faith Invest. Tenho certeza de que eu já conheço e trabalho com muitos de vocês na área de investimento consistente com a fé. Apenas a título de breve introdução, a nossa visão na Faith Invest é um mundo
onde todas as comunidades e instituições religiosas possam contribuir ativamente para um futuro habitável, expressando seus valores mais profundos nas escolhas que fazem em finanças e investimentos. Alcançamos essa visão de três maneiras. Nós convocamos uma rede vibrante para investidores religiosos, oferecemos treinamento, educação, intercâmbio e colaboração, e também oferecemos acompanhamento personalizado e individual com organizações religiosas que buscam ser mais consistentes e alinhadas com a fé em suas estratégias e investimentos. Antes de entrar um pouco mais nisso, vamos dar um passo para trás. Papa Francisco, na sua histórica encíclica Laudato Si, que vai fazer 10 anos ano que vem, inspirou uma reavaliação global, tanto dentro e fora da Igreja Católica, sobre a nossa relação com a terra e com aqueles que a habitam. A Laudato Si nos chama a caminhar em direção à sustentabilidade no espírito da ecologia integral. Qual é o chamado da Laudato Si para investidores religiosos? A Laudato Si exige que nós reflitamos sobre questões mais profundas de valor, propósito e identidade para respondermos à crise ecológica na nossa relação com a economia, as nossas finanças e os nossos investimentos. Requires us to think differently about things that have Isso exige que pensemos de forma diferente sobre as coisas que se tornaram um senso comum para nós. Precisamos pensar sobre o que significa, na realidade de hoje, ser verdadeiramente consistentes e alinhados com a fé, com os nossos valores mais profundos. Isso nos obriga a convidar, a colocar na nossa conversa elementos que podem parecer deslocados, desconfortáveis, inconvenientes, elementos que podem exigir coragem de nós, mas esse trabalho é essencial. Esse trabalho de revisitar a base de valores profundos de todas as nossas escolhas e decisões, especialmente as econômicas. Precisamos nos perguntar constantemente como essas escolhas são enquadradas, que fatores são levados em conta, quais são os fatores ignorados, quem toma as principais decisões e quem pode produzir mudança. E é claro, qual é a nossa visão final para o tipo de mundo em que queremos viver hoje? No espírito da ecologia integral, esperança para a terra e para os pobres, a plataforma de ação Laudato Si nos oferece uma oportunidade maravilhosa para responder ao convite do Papa Francisco a mudar as coisas. Estes 7 objetivos, com os quais vocês estão muito familiarizados hoje em dia, dão orientação sobre ações urgentes e imediatas que todos podemos fazer para cuidar da nossa casa comum. A economia ecológica é um desses objetivos. A economia ecológica reconhece que a economia existe dentro da sociedade humana e eu fiquei impactada pelo que o Dr. Luigino falou sobre a economia do porquê e não do quê. O quê, mas o porquê. Uma economia de porquê. Essa ideia de que a economia existe dentro da sociedade humana está muito encarnada no nosso planeta vivo, na nossa casa comum. A economia ecológica e a doutrina social da Igreja partilham princípios e valores comuns relacionados à sustentabilidade, justiça e dignidade humana. Elas convergem no reconhecimento da necessidade urgente de criar sistemas econômicos que promovam o bem-estar tanto das pessoas quanto do planeta. A economia ecológica e a doutrina social da Igreja enfatizam a importância de promover a prosperidade e bem-estar humanos no contexto de um ambiente sustentável, de um planeta vivo. Finalmente, a doutrina social da Igreja e a economia ecológica enfatizam o princípio do cuidado, da responsabilidade da humanidade de cuidar do meio ambiente e protegê-lo.
Ambas as perspectivas priorizam o bem comum, promovendo o bem-estar de todos os membros da sociedade, especialmente os mais vulneráveis, e o bem-estar de todas as espécies com as quais compartilhamos o planeta. A doutrina social da Igreja e a economia ecológica enfatizam a interconexão das sociedades humanas e a interconexão entre a sociedade humana e todas as espécies nesse planeta, e dentro disso, a necessidade de uma solidariedade global. Para construir uma economia ecológica que apoie o bem comum, somos chamados a pensar de forma diferente sobre como usamos nossos recursos e investimentos. O nosso trabalho é como na Faith Invest é esse, repensar o uso dos nossos, repensar os nossos investimentos como indivíduos e como instituições religiosas. Um dos desafios da economia de hoje é a desconexão entre o propósito que aspiramos na vida e as escolhas financeiras práticas que fazemos como instituições religiosas. Reconectar nosso propósito mais profundo, bem como os nossos valores de fé que sustentam esse propósito, as nossas decisões financeiras, é fundamental para um futuro sustentável. Significa lutar pela consistência em todas as nossas decisões e escolhas. O que está incluído, então, no objetivo da economia ecológica? Somos convidados a olhar para como fazemos e gerimos os nossos investimentos, é o que nós fazemos na Faith Invest. Somos convidados a olhar para a mirar no sistema bancário sustentável e também no seguro. Eu poderia passar vários webinários analisando especificamente cada um desses tópicos, mas em vez disso, eu convido vocês a conferir e explorar o centro Living Laudato Si no site da Faith Invest. A Faith Invest hospeda esse centro Living Laudato Si como um centro de recursos dedicado a escolas, congregações, dioceses, indivíduos, comunidades que buscam implementar a economia ecológica como parte de seus esforços para trazer a Laudato Si à vida. O centro fornece recursos, guias e estudos de caso sobre os 3 aspectos da economia ecológica e seus objetivos. Primeiro, como fazemos e gerenciamos nossos investimentos, sistemas bancários e seguros. E esses recursos são relacionados a tópicos específicos, a públicos específicos, como dioceses, congregações, escolas e universidades. E esses recursos estão estruturados nos princípios católicos de ver, julgar e agir, ou, melhor dizendo, ver, discernir e agir. Ver no sentido de entender a situação e as complexidades dos custos e por aí vai. Discernir, julgar ou discernir é usar esse conhecimento para discernir o que significa para nós cada uma dessas coisas como pessoas de fé e agir no sentido de saber que passos dar para produzir a mudança com base nos valores da fé. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo muito curto sobre o que as organizações religiosas têm a dizer sobre o Centro Laudato Si no site da Faith Invest. The Living Laudato Si Resource Hub O Centro de Recursos Living Laudato Si é uma nova plataforma online para apoiar organizações religiosas para implementar seus objetivos de economia ecológica. Ela dá recursos e reflexões para ajudar as organizações religiosas para decidir como usar os seus ativos financeiros para o bem comum e apresenta estudos de caso, convidando as organizações religiosas a olhar diferentemente para os seus investimentos.
todo o nosso investimento deve ser investido intencionalmente no bem. Isso, hoje em dia, significa investir particularmente com as preocupações ecológicas da biodiversidade e o clima. Com as mudanças climáticas sendo tão poderosas, as pessoas se sentem paralisadas e se perguntam: o que posso fazer com relação a isso? E, juntamente com nossos parceiros, nós queremos oferecer uma resposta e ser uma inspiração para que os outros façam o que podem fazer. Eu acho que a existência da Laudato Si nos ajuda a ter essas conversas com nossos intermediários. O mundo do investimento católico está sendo convidado a levar em consideração o grito da terra e dos pobres no seu investimentos. É importante a gente focar na energia renovável com base na necessidade de substituir os combustíveis fósseis. É nossa responsabilidade cuidar da Mãe Terra, porque ao fazê-lo, nós protegemos a nós mesmos e protegemos as gerações futuras. O que o Centro Laudato Si fez foi nos ajudar a melhorar o foco e a compreensão dos impactos que as nossas ações e investimentos têm. Com as várias crises que estão acontecendo hoje em dia, é muito evidente que, se nós não mudarmos as nossas respostas, não vamos sobreviver. Nessa jornada Laudato Si, eu estou vendo uma rede maior de mulheres religiosas compartilhando sua visão. Depois da publicação da Laudato Si, há muitos recursos para apoiar os investimentos religiosos mais do que antes. Temos apenas que fazer o trabalho e fazer da maneira mais rápida possível. E eu me dou conta de que isso também é missão. E a educação e o cuidado dos pobres são um ministério, mas o investimento também. A Faith Invest é uma ONG que apoia grupos religiosos a investir alinhados aos seus valores para o bem das pessoas e do planeta. Na Faith Invest, nós oferecemos uma oportunidade muito prática e única de apoiar as organizações religiosas nesse trabalho. Descobrimos que muitas organizações têm os seus valores profundos de um lado e colocam as políticas financeiras de outro, sem fazer uma ligação entre esses dois mundos. The work that we do is accompany organizations Grande as parte do trabalho que fazemos é acompanhar as organizações à medida que elas aumentam o seu investimento e alinhá-los mais com seus valores. Desenvolver políticas alinhadas à fé é um grande alicerce para as organizações religiosas para fazer aquilo em que elas acreditam e para fazer isso tudo com mais confiança. Nós estamos agora oferecendo um curso de 4 módulos, 4 semanas, e além de apresentar os princípios de investimento alinhado aos valores da fé, também apresenta como fazê-lo, como estar mais alinhados aos nossos valores nas políticas de investimento. Esse curso começa no dia 7 de maio e pode ser feito por iniciantes e também por aqueles que já estão nessa jornada e querem avançar mais. E particularmente nós convidamos as pessoas de liderança para se juntar a nós. Queremos convidar todos os níveis de organizações religiosas a fazer o curso. São 4 módulos e, como eu disse, o primeiro começa no dia 7 de maio.
Estamos daqui a somente 4 semanas. Tenho o prazer de acrescentar que estamos oferecendo atualmente uma oferta especial de 15% de desconto no valor do curso, que já é muito razoável. E também oferecemos bolsas também para quem necessita. Por favor, se inscreva, junte-se a nós nesse curso que é muito vivo, vibrante e dinâmico. E é claro que o curso vai ajudar vocês a desenvolver os seus planos de ação Laudato Si, com relação aos princípios da economia ecológica e a doutrina social da igreja. Você pode se inscrever no site faithinvest.org. Muito obrigada por me ouvirem. Estou ansiosa para responder as perguntas de vocês. Thank you, Catherine. Muito Again, obrigada, just a Catherine. super Novamente, presentation, foi really uma taking super on apresentação, previous speakers' analysis of how we got to que where we are também and aproveitou looking at os the pontos de next vista do route forward, nosso the palestrante why the anterior changes. e por que So devemos going to mudar. move on to the Q&A session, I would like to register E votes então, for you to com both base Dr. nisso, eu Regino gostaria and de to passar para a Catherine. sessão de perguntas e respostas, Appreciate it. agradecendo vivamente ao Dr. Regino e à Catherine. E convidar os nossos participantes da plataforma de ação Laudato Si a elaborar seus planos. Continuem mandando as perguntas na sessão de perguntas e respostas, e nós vamos passá-los para o Dr. Regino e a Catherine. E algumas perguntas já foram escritas, eu vou pedir para você abrir a câmera, Catherine. Uma pergunta para o Dr. Regino. A questão é, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar, com base na sua experiência, qual a porcentagem dos economistas que estão trabalhando hoje que têm consciência da necessidade dessa mudança no paradigma capitalista? E até que ponto podemos considerar especialmente os modelos de economia ocidental? Desculpem, eu estou lendo em voz alta essa questão, mas a questão quer saber sobre os códigos da narrativa, os códigos de narrativa sobre os quais o senhor falou. E basicamente o que eles estão falando é qual a porcentagem dos economistas que pensam da maneira como o senhor está que querem fazer as mesmas mudanças das quais o senhor falar, e quais são as novas narrativas que podem ser usadas com relação ao capital espiritual. Em primeiro lugar, o capitalismo, da maneira como podemos defini-lo, porque não é muito precisa, especialmente porque o capitalismo hoje em dia não é tão claro quanto era no século XX. Mas para chamar o nosso sistema econômico social de alguma coisa, chamemos de capitalismo. E no capitalismo de hoje é evidente que é um fracasso do paradigma capitalista, no caso de enfrentar a crise ecológica e climática, e esse é o maior fracasso, é o mais evidente do fracasso do capitalismo. Nós podemos falar sobre a desigualdade, a pobreza, etc. Podemos falar de vários conceitos, de prós e contras, mas quando a gente entra na área de ecologia, do meio ambiente, sabemos que a abordagem do capitalismo não funciona, é uma evidência global dos últimos 20 ou 30 anos. Na verdade, hoje em dia, 90% dos economistas concordam que temos que mudar alguma coisa importante, porque a maneira de confiar apenas na autorregulação do mercado não é suficiente para salvaguardar a vida humana e do planeta. Eu trabalho com um colega, tenho trabalhado com um colega nos últimos anos,
para imaginar um tipo de plano de capital vegetal, de capitalismo vegetal, para passar de um paradigma animal para um paradigma verde, vegetal, das plantas, das árvores, porque as plantas, elas são muito menos predatórias que os animais e muito mais sustentáveis. Então, a economia baseada no paradigma animal, na divisão de órgãos, etc., não funciona mais. Então, temos que imitar mais as plantas e a vida vegetal. A segunda parte da nossa questão é com relação aos novos códigos de narrativa da espiritualidade. Eu acho que estamos enfrentando um desafio realmente novo, totalmente novo na história do cristianismo, que é o desafio da linguagem entre o meu pai, o meu avô e entre eu e meus sobrinhos, há uma enorme de mudança no paradigma da narrativa para falar sobre Deus depois da Revolução Científica. O que significa falar de Deus, Jesus, Maria, para os nossos filhos de 20 anos? Nós realmente precisamos contar o mesmo evento do cristianismo usando novas narrativas, porque o número de pessoas que conseguem entender a teologia e o catecismo da maneira como o apresentamos é muito pequeno. Em 20 ou 30 anos, nós vamos falar que uma pessoa em cada milhão entende o que a gente está falando. Precisamos de algo novo, não sei o quê, mas esse é o grande desafio da nossa igreja. Nós estamos falando palavras de amor numa linguagem que não é compreensível. E, para mim, esse é um grande desafio para o futuro, porque não podemos falar apenas para os mais velhos, para as pessoas do século XX, que nasceram no século XX. Não é suficiente. Tem um tipo de mudança que é tão gigantesca na uma mudança tão gigantesca nos símbolos dos nossos tempos que precisamos de uma enculturação do cristianismo na pós-modernidade, que é algo que me apaixona muito, mas eu não sei o que vocês pensam, mas se não for assim, o cristianismo vai ficar irrelevante em poucas décadas. Isso é uma pena. Webinar, but a whole series of them, I think. Thank you. Nossa, este é o assunto de mais um webinário inteiro, o que o senhor falou agora. A Rose está falando aqui numa outra questão, me desculpem, eu estou usando desculpem, a questão é errada. O doutor Lidino acabou de responder a questão da Rose. Como nós podemos medir o capital ambiental e espiritual? O que o senhor sabe sobre a economia donut? O senhor pode falar desse tipo de economia? O senhor pode falar sobre investimento de impacto, em vez de alinhar a fé aos investimentos? Eu vou falar sobre a questão do investimento de impacto antes. Muitas organizações religiosas estão interessadas nos investimentos de impacto. Na Faith Invest, nós abrimos um espaço para as organizações religiosas para controlarem a relação que tem com os vários aspectos do espaço dos investimentos. E para se tornarem mais confiantes sobre o que querem fazer com seu investimento, com uma ênfase especial nos valores da fé. Esse é um ponto de partida para uma grande parte do nosso trabalho com as organizações, abrindo espaço para que elas possam explorar quais são seus valores, o que seus valores dizem e como esses valores religiosos são relevantes para esse espaço do investimento. E baseado nesse trabalho, eles podem
adotar um tipo de filtragem positiva ou negativa como estratégias, pensar em investimento de impacto ou pensar que devem fazer investimento de impacto no futuro. Então, o que eu acho que é importante aqui não é, da nossa perspectiva, pelo menos, não é tanto a estratégia de investimento, seja ela com base em, em avaliações negativas ou positivas, mas é investir com intenção. E as organizações religiosas têm elas adquirem um sentido de poder dos seus valores e o papel dos seus valores dentro desse espaço, com os tipos de estratégia, e aí elas decidem que tipo de estratégia querem usar. Muito obrigada, Catherine. O tempo está se esgotando agora, então eu tenho mais uma pergunta para que vocês dois, qualquer um de vocês dois, possa responder. E que ações práticas podemos fazer como indivíduos com relação a isso? A lot about this actually this week. Pensei muito sobre isso nessa semana. É uma ótima pergunta, nós recebemos muito com relação à nossa resposta à crise ecológica, e com relação a esse tópico, podemos pensar em como consumimos, qual é o nosso papel na economia circular, o nosso papel nas finanças, etc. A primeira coisa, eu acho que é voltar à relação de ver, julgar e agir, ver, discernir e agir, e colocar esses princípios nas decisões financeiras e econômicas que tomamos. E ao fazê-lo, o senso de confiança nessas decisões é muito maior. E qual é o nosso papel como consumidores ou como donos de ativos, como pessoas que possuem ativos? E isso pode, esse ver, discernir e agir aplicado às nossas relações diárias e ações diárias é muito importante. Eu acho que isso vai nos dar um sentido muito maior de confiança, um senso muito maior de propriedade, de domínio dos seus recursos e investimentos, e entrar nesse espaço de investimentos com esse senso de confiança e de propriedade sobre o que aquilo você fala. Eu devo aplaudir o Dr. Luigino com relação à ênfase na economia do porquê. Eu amei isso. Isso nos traz de volta a esse método do ver, discernir e agir. Eu vou encerrar agora com relação às perguntas, porque nós estamos chegando ao final do nosso webinário. Eu gostaria de, para isso, agradecer a Catherine e ao Dr. Luigino pelas suas apresentações tão inspiradoras. E se você se sentiu inspirado pelo que ouviu hoje, lembre-se que na Faith Invest nós temos um curso para alinhar as finanças com os valores da fé. Nós desenvolvemos esse curso porque nós temos tantas organizações religiosas que precisam de um pouco mais de ajuda para entender essa área e como alinhar os seus investimentos e valores religiosos. E nós ficamos encantados que as pessoas que falaram sobre o curso falaram sobre como elas construíram a confiança em si próprias com relação a essa questão financeira e como alinharam os seus investimentos aos seus valores profundos. Então, por favor, dê uma olhada no nosso site, faithinvest.org, e ali você pode clicar em Training e ver se esse curso pode ajudar você e a sua organização. Nós também gostaríamos de convidar vocês, se você quiser receber
novidades da plataforma de ação Laudato Si, ou se cadastrar na plataforma, acessem o site laudatosiactionplatform.org. E se você já está inscrito, acho que muitas de vocês estão, não se esqueçam que agora vocês podem carregar uma versão da sua reflexão e do seu plano Laudato Si para cada ano civil no painel de participantes. Carregar suas reflexões e planos ajuda você a se comprometer com eles e pode encorajar todos em suas dioceses, paróquias, escolas e organizações a criarem seus próprios planos Laudato Si e incentiva outros participantes da plataforma na jornada deles. E se você tem um evento recente, uma história de sucesso grande ou pequeno, nos mande-nos um e-mail para info@laudatosiactionplatform.org. Para encerrar, gostaria de agradecer muitíssimo a todos que se conectaram do mundo inteiro. Foi um grande prazer compartilhar esse tempo com vocês. E nossos agradecimentos às pessoas que trabalharam nos bastidores, com tradução, suporte técnico, e para tornar o nosso webinário possível. Finalmente, esperamos vê-los novamente nos dias 16 e 22 de maio para uma série dupla de webinários sobre conversas práticas sobre economia ecológica e o nosso segundo webinário organizado pelo setor de congregações religiosas. Será nos dias 16 e 22 de maio. E também vamos mandar um e-mail para vocês com links para o webinário que foi transmitido para vocês, incluindo um pouco mais de informações sobre a fé e as finanças. Eu gostaria de desejar um excelente resto de dia para vocês e vou passar para o nosso irmão Alonso para a oração de encerramento. As we conclude our webinar on Catholic social teaching on ecological Ao economics, concluirmos o nosso webinário sobre doutrina social da Igreja, sobre economia ecológica, reservemos um momento para refletir e rezar, conectando os nossos corações com a sabedoria da nossa fé e a urgência da nossa missão. Senhor, em tua sabedoria, nos chamaste a administrar a terra e cuidar dos pobres. Guia-nos nas lições aprendidas hoje para entrelaçar os princípios da doutrina social da Igreja com os aspectos práticos da economia ecológica. Ajuda-nos a ver o rosto de Cristo nos pobres e na terra como nossa casa comum. Concede-nos a coragem de fazer escolhas que honrem tanto a tua criação quanto os nossos irmãos e irmãs necessitados. Que as discussões que tivemos inspirem ações que reflitam um compromisso genuíno com uma economia que sirva não só às gerações presentes, mas também às futuras. Abençoa os nossos esforços para promover uma economia que respeite os limites do nosso planeta e a dignidade de cada pessoa. Que o nosso trabalho contribua para um mundo onde a justiça, a sustentabilidade e a paz prosperem. Nesta jornada, que possamos sempre buscar força e orientação no teu amor e na tua sabedoria. Amém. Que esta oração sirva de bússola para as nossas ações, ao nos esforçarmos para viver os ensinamentos da nossa fé em todos os aspectos da nossa vida. Obrigado.